Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. Eu, Aninha, tô aqui do lado da minha amiga Amanda. Hello, Mandinha. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Como é que você tá? Maravilhosa. Eu vou ter que falar que ela tá de... O quê? De limoneto? Você tá... Eu estou de canetinha verde neon hoje, limoneto e o que mais você vai me chamar hoje? Não, eu ia falar que ela está de Empório Clique. Eu tô linda de Empório Clique. Você também, você tá brilhante Eu hoje. também, eu tô brilhante. É porque a Ângela monta o look, manda Arrasando. e a gente vai pondo, a gente vai colocando. É isso Mas aí. ela só arrasa. Ela sempre acerta, ela nunca erra. É verdade. É isso, entendeu? É literalmente verdade. isso. É verdade. Você passou o recadinho de sempre? O recadinho. Vamos lá, vamos lembrar que nossos episódios são veiculados todas as terças e quintas-feiras, às 6 horas da manhã no Spotify e às 20 no YouTube. Como a Ana diz? CCC. CCC. Curte, compartilha e comenta, por favor. É isso aí. Lembrando, estamos em todas as plataformas. É de graça, gente. Não dói no bolso, não. Só apertar ali o dedinho ali no sininho, apertar ali no como é que é? Se inscrever, né? Que você tá ajudando as colegas aqui, tá bom? Meu amor, isso. quem temos de nossa visita hoje? Nossa visita, que inclusive vocês já escutaram bastante a gente falando por aqui. Porque quando a gente apresenta verdade. a nossa parceira, a gente apresenta assim, ó. Nossa parceira Empório Clique. Vocês querem conhecer? Entre lá. Vocês querem visitar ela pessoalmente? Elas ficam dentro do estúdio Carolina Stuck, em São Bernardo do Campo. Vocês estão, assim, cansados de escutarem a gente sempre falando isso, repetindo isso. Pois bem, hoje a gente trouxe a dona empreendedora, dona do estúdio Carolina Stuck. Então, eu vou apresentar ela, que é a Carolina Stuck. A própria. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, viu? Todo Dizendo mundo... que eu também tô de Empório Clique. Ela também tá de Empório Clique. Gente, tá tudo aqui de Empório Clique. É isso. A gente É adora. isso. A gente adora, a gente gosta. E a Carol veio pra falar dela, pra vocês conhecerem ela. Porque, assim, a gente fala tanto assim. A Empório Clique fica dentro dos estúdios Carolina Stuck em São Bernardo do Campo. A gente sempre enfatiza isso aqui. E o pessoal deve falar assim, caramba, esse estúdio Carolina Stuck também fica marcado de tanta gente falar. Então, a gente trouxe a Carolina Stuck pra falar quem é ela, como tudo começou. Ela, mulher, mãe, esposa e empreendedora. Então, amiga, por favor, fique à vontade e comece a falar um pouco de você. Obrigada. Quem é a Carolina? Obrigada. Então, eu sou a Carolina. Hoje eu sou mãe de gêmeos, né? Eu tenho um casal de 9 anos. Sou casada desde 2009. Na verdade, eu casei em 2011, mas a gente tá juntos desde 2009. E eu sou fisioterapeuta. De formação. Sou fisioterapeuta de formação. Sempre atuei na área. E mesmo depois de abrir meu primeiro salão, eu continuei atuando. E até na abertura do estúdio Carolina Stuck, eu ainda atuava. Eu parei de atuar na pandemia. E aí, fiquei só dedicada ao estúdio Carolina Stuck. Hoje, eu continuo com ele, com a minha vida de mãe, mais o salão, e não atuo na área de fisioterapia hoje. Pois é. Como que você decidiu abrir salão, a área da beleza, assim, e deixar um pouco de lado essa parte da fisioterapia? Então, na verdade, assim, quando a Catarina e o Vicente nasceram, eu me dediquei a eles por 2 anos, né? Então, eu parei de trabalhar, eu parei de atender, só que eu não consigo ficar quieta, né? Eu queria voltar a Qual trabalhar. é a mulher, né? Eu queria voltar a trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu montei um consultório dentro da minha casa e passei a atender alguns pacientes dentro de casa. Mas eu queria mais. E aí, as crianças foram para a escola, meio período, e o outro meio período eu atendi um paciente ou outro na minha casa. Mas eu sempre tive um dinheiro guardado e tinha vontade de investir em alguma coisa e ter um negócio só meu. Levando as crianças para a escola, a dona da escola onde eles estudavam tinha uma irmã que estava interessada em comprar um salão que já existia em São Bernardo, próximo da escola onde a Catarina e o Vicente estudaram, e me ofereceu uma sociedade. Nesse dia, foi tudo muito rápido, né? Nesse dia, eu liguei para o Ruslan, né, para conversar com ele, e a gente, no mesmo dia, decidiu
que eu acho que seria um bom investimento. O Usa sempre me incentivou muito no trabalho e na minha vida profissional. Ele falou, Carol, se você tem o dinheiro, é uma coisa que você quer, então comece, né? E aí eu comecei o meu primeiro salão. E eu conseguia ter o salão, ter a Catarina Vicente e continuar atendendo as minhas clientes. Eu não pegava muitas clientes novas, muitas pacientes novas, mas eu mantinha as pacientes que estavam comigo há um tempo. E eu peguei um salão que já existia, né? Então, esse salão eu transformei, mudamos o nome, e aí a gente foi fazendo toda uma adaptação, e foi assim que eu entrei no ramo da beleza. Quando você atendia como fisioterapeuta, você fazia a área mesmo, essa parte mais para estética, na parte da fisioterapia? Eu fazia a parte da estética, porque a fisioterapia, a parte que dá mais retorno financeiro é a parte da estética. Uhum. Então, eu fazia a parte da estética, né? Mas sempre manual. Eu nunca trabalhei com a parte da estética voltada para aparelho. Sempre trabalhei na parte manual. Mas eu sempre amei trabalhar com idosos. Então, eu trabalhava com muitos idosos. Eu tinha mais idoso do que a parte de estética. Eu fazia a parte de estética, mas eu trabalhava mais com idoso. Entendi. E na tua família tinha alguém que tinha essa parte, trabalhava com essa parte de estética, de saúde, para te influenciar ou não? Não. Na minha família não tinha, não. Ninguém que trabalhava com essa parte, não. Foi uma coisa que, assim, foi acontecendo, né? E acabou virando, mas não tinha ninguém, não. E essa outra pessoa que foi sua sócia, ela já tinha experiência, know-how nessa área? Também não. Vocês se aventuraram ambas? Não, e eu ia perguntar assim, e como foi a sociedade? Porque hoje em dia a sociedade é tão difícil. Uhum. Eu acho que, assim, é muito difícil. Ou Na você dá verdade- bem, ou você se dá muito mal. Então, na verdade, assim, ela não era da área e nem eu. Uhum. Então, foi tudo muito novo para as duas e foi muito bom enquanto durou, né? Isso que eu digo, foi muito bom enquanto durou. Nós ficamos juntos um tempo, o salão cresceu muito, as nossas diferenças se completavam, né? Então, no tempo que durou, o que era de diferente fazia a gente crescer. E aí depois não deu mais certo, porque aí as diferenças começam a ficar maiores, né? E a gente começa a ter alguns atritos, alguns problemas, e aí a gente optou por se separar. Uhum. E aí eu fiquei 4 anos, a gente cresceu muito nesses 4 anos, eu aprendi muito, né? Porque é incrível você lidar com muitas pessoas, eu nunca tinha tido essa relação, nem comercial, nem pessoal, são pessoas super diferentes uma das outras, então a gente foi crescendo muito. E dividir, né? Sociedade é quase um casamento, né? Então, você fica mais tempo com a sua sócia, você trabalha mais do que às vezes você fica dentro da sua casa. Ou é mais que um casamento, às vezes, dependendo de como Exato. é, né? Então, eu aprendi muito, foi muito bom enquanto durou. Aí, depois, já não deu mais certo. Pois é, né? Normalmente é esse caminho por esse caminho que vai a sociedade, né? Aí depois não A deu mais maior, certo. eu imagino que o que você falou, né? Lidar com muitas pessoas, né? O que é difícil, porque você gerenciar uma equipe e ainda numa área que você ainda não tinha muita experiência. Como foi isso? Você chegou a fazer algum curso? Ou você aprendeu ali batendo de frente? As duas coisas. Na verdade, quando eu assumi esse salão, ele já existia, ele já veio com uma equipe. E isso é um você problema. assumiu uma equipe. Eu assumi uma equipe pronta. Mais difícil, então. Então, fica mais difícil do que você montar a sua equipe. Claro. Porque eles já tinham regras, eles já tinham forma de trabalhar, eles já tinham uma rotina. Vícios. E quando você entra fazendo mudanças. E toda mudança é difícil de ser aceita por outras pessoas. Ah, sim. É muito desafiador pro ser humano, né? Então, assim, no começo foi muito complicado, né? A gente conseguir direcionar isso da melhor forma para ninguém sofrer. E eu sofri bastante aprendendo tudo isso, né? Hoje, com o Estúdio Carolina Stuck, eu tenho a minha equipe. Então, eu montei do zero a minha equipe. Então, a gente já chegou com as regras que eu queria, com os hábitos que eu queria, com tudo. E mesmo assim é difícil, porque cada pessoa é de um jeito, né? Exatamente. Cada pessoa é de um jeito, e mesmo assim é difícil. Mas quando a pessoa chega para você e vocês colocam ali na mesa, ó, as regras são essas, para trabalhar aqui tem que seguir essas regras, é uma coisa. Quando você chega num lugar onde as regras já existem, você fala, olha, isso não vai existir mais, agora eu quero outra, a pessoa, quem é você? Né? Tá fazendo o que aqui? Querendo mandar num lugar que eu trabalho há tantos anos. É bem por aí. Ainda mais que assim, eu era muito nova.
Eu tinha muita gente que trabalhava para mim que já tinha uma idade além da minha. E aí também fica mais difícil. Então, assim, é um público feminino. E o público feminino, ainda mais velho que a gente, eles dificilmente gostam de aceitar algumas regras, algumas imposições. Ordens, né? E então fica mais complicado ainda. Não foi fácil, não. Mas você teve o apoio da sua família também, né? Todo, Tive. sempre por trás. A gente sempre tem apoio, né? O Ruslan, como eu disse, o Ruslan sempre me apoiou muito. Até depois que eu fechei o meu primeiro salão, que eu saí da sociedade, eu saí muito chateada, né? E eu decidi que eu não queria mais, que eu não ia fazer mais nada. Mas o Ruslan não deixou. O Ruslan, não, você gosta, não sei o quê, procura um lugar, vai dar certo. Não, não quero. E aí, passeando, fazendo uma caminhada, nós achamos um lugar. E ele falou, vai conhecer que eu acho que você vai gostar. E aí, montei o estúdio Carolina Stuck. Então, na verdade, logo que eu saí, fechei o outro salão, nem um mês depois, caminhando, ele já falou, me incentivou a montar o outro salão. E eu trabalhava de terça a sábado. Feriado, Natal. Então, assim, não tem jeito. Uma vida regrada, digamos assim, então, né, eu Carol? sempre tive muito apoio, né, do Ruslan, eu sempre tive muito apoio da minha mãe, da minha família toda, e eu tenho uma pessoa que me ajuda muito e me apoia desde que a Catarina e o Vicente nasceram, que é a Silvana. Pois é. A Silvana tá comigo desde que a Catarina e o Vicente tinham 1 mês e meio, e hoje ela é meu braço direito. Então, assim, ela trabalha de sábado, ela fica até a hora de eu chegar. Então, eu sempre tive essa facilidade. Ela cuida do filho dos amigos também, né? Ela cuida dos filhos dos amigos. Quando a gente tem pessoas assim do nosso lado, as coisas fluem. Flui. Então, assim, nossa, hoje eu tô aqui, ela tá lá, né? Ela que busca pra mim, ela que leva. A sua rede de apoio, né? É minha rede de apoio. Então, é muito importante, né? Sozinho é difícil conseguir mesmo. É aquilo que eu falo e repito em todo o podcast, né? Sozinho a gente não é ninguém nessa vida. A gente sempre precisa de alguém pra estar com a gente, pra estar apoiando, enfim. Que nem o apoio do seu marido. É essencial. Sim. Assim, acho que é isso que faz você manter o Carolina Stuck até hoje. E eu falo que isso é muito importante. A mulher que tem o homem, o marido, que apoia, que tá do lado dela, isso é importante. Ela deslancha de uma forma que vocês não fazem ideia. Isso é muito importante. O Ruslan tá sempre do meu lado, até mesmo que é final de semana. Às vezes a gente tinha viagem, ele quer viajar, ou a gente quer sair, ou tem um aniversário, e não dava. No começo, hoje, eu já tô numa posição que eu consigo deixar o salão mais na mão da minha gerente, então é mais fácil. Mas no começo não dá, né? Então, assim, por mais que eu vá todos os dias, hoje eu não preciso mais ficar o dia inteiro. Mas antes eu tinha que ficar o dia inteiro. Então, eu abria e fechava o salão todos os dias, né? Mas para chegar nesse ponto é trabalho duro, né? É um trabalho duro. Não é fácil, não. Então, assim, ele sempre me apoiou muito. Aí ele ficava com as crianças no final de semana, ia em aniversário sozinhos e assim por diante, né? Então, ele sempre me ajudou bastante. Hoje você tem um salão já consolidado lá na cidade de São Bernardo, mas esse é um meio bem competitivo, né? Na sua opinião, o que faz com que você tenha sucesso nessa área? Olha, eu acho que é um conjunto. Na verdade, não existe uma coisa certa, assim, é um conjunto. Eu tenho uma equipe muito legal, né? E eu acho que, além de eu ter uma equipe muito legal, você precisa acreditar e confiar na sua equipe, né? Então, por exemplo, minha forma de administrar neste mundo é muito diferente. Você vê salões que você vai encontrar um monte de cabeleireiro, um monte de manicure, e às vezes sem necessidade. E eu sempre encarei a minha administração de uma forma assim, todo mundo aqui precisa crescer, todo mundo aqui precisa ganhar e todo mundo aqui precisa estar feliz. Tem que estar bom para um, para estar bom para todo mundo, né? Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Então, realmente, eu acho que não existe uma questão, né? Existe você confiar na pessoa, você depositar a sua confiança nela, ela retribuía isso, né? E a gente já trabalhar juntos. Então, eu tenho profissionais muito bons. Na verdade, quando eu montei o estúdio Carolina Stuck, eu tinha saído do meu outro salão e eu saí sem nada, né? Assim, eu não levei ninguém, eu não tinha intenção de montar outro salão, nem nada. Logo que eu tive a intenção, que foi mais ou menos 1 mês depois, eu jurava que muita gente viria comigo, da equipe, quando soubesse que eu iria abrir um salão. E não veio ninguém.
Não veio ninguém. Eu fiquei, Caramba. assim, decepcionada, porque quando eu estava no outro salão, as pessoas criticam muito, ai, não gostavam muito da administração, não sei o quê, então eu achei que elas fossem confiar no meu trabalho. Mas não veio ninguém. Muita gente acreditava que eu não ia dar conta e assim por diante. Coincidentemente, a minha recepcionista do primeiro salão tinha um marido que era cabeleireiro num outro salão. E ele não estava feliz onde ele estava. E aí ela saiu, quando eu saí, ela também saiu. Na verdade, nós saímos juntas. E ela entrou em contato comigo. Aí ela falou assim pra mim, ai, Carol, meu marido não tá feliz, vamos marcar uma conversa? Eu falei, ai, meu Deus, o Rosan falando, aí ela ligando, eu falei, então vamos marcar uma conversa. E aí eu fui marcar, conversei, não o conhecia. E ele falou assim, olha, não tô feliz, não tá legal pra mim, eu tô querendo sair, só que eu tenho algumas pessoas que vão comigo, manicure, assistente. E aí a gente resolveu, falei, então tá bom, então vamos encarar. E foi assim que eu comecei, tanto que essas pessoas estão comigo até hoje. Né? Pois é, pra você ver. Que às vezes é raro isso acontecer num salão, né? É raro, mas assim, é por isso que eu falo, você tem que trabalhar com amor e tratar as pessoas com respeito. Todas as pessoas merecem ser respeitadas. Então, o respeito é em tudo. Desde a forma que você vai conversar com ele, da forma que você vai chamar a atenção de uma pessoa, da forma que a pessoa errou e você tem que cobrar e ensinar de uma outra forma. Eu falo assim, ninguém nasce sabendo. Né? Exato. Eu, pelo menos, erro diariamente e aprendo diariamente. E eu acho que as outras pessoas também têm que ter essa oportunidade. Então, você vê o salão, é um mundo que as pessoas, elas ciclam muito, né? Então, assim, não deu certo, tá em outro. Tem cabeleireiro que cada hora tá em um. Tem manicure que cada hora tá em um. Eu acho que não funciona desse jeito. É verdade. Você tem que sentar, conversar, explicar, olha, isso não foi legal, isso não deu certo, vamos mudar, vamos tentar. Não é simplesmente, não deu certo, pega suas coisas e vai embora. Eu acho que você tem que ter todo esse processo para conseguir que a pessoa confie em você e aí todo mundo cresça junto. É por isso que eles estão comigo até hoje e eles me ajudaram a formar essa equipe que a gente tem. A maioria das pessoas estão comigo desde o começo, né? Então, é uma relação, é uma família muito boa. É a diferença entre chefe e líder, né? Exatamente. Porque mandar é fácil. É só você falar e pronto, agora realmente liderar é o que você falou. É diferente porque tem um ser humano atrás, né, do outro às lado. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, manda embora. Gente, não é manda embora. Se eu fosse mandada embora toda vez e de todas as coisas que eu erro nessa vida, nem mãe eu seria mais, né? É tipo isso. Nós todas, né? Nós mulheres que são mães. Então, assim, vamos lá. A pessoa errou e você sabe, ensina pra ela. Mostra outro lado, outra forma de ver. Dá mais uma chance. E assim todo mundo cresce. É claro que se insiste... Aí é outra história, a gente toma essa atitude. Sim, não, aí é outra né? coisa. Se não melhora, se você vê que a pessoa não se esforça, que a pessoa não tenta em melhorar naquilo que você tá pontuando pra ela, ok. Mas se você vê que ela tem chance, que é só, às vezes, até imaturidade da pessoa, às vezes é... Inexperiência. Porque trabalha bastante gente jovem no salão, né? Muito. Então, também você tem que ver por esse lado, realmente, tem que pensar por isso. Exatamente, concordo. E o público feminino, que acredito que seja o carro-chefe, né? A mulher é exigente, né? E dependendo, assim, do nível social, cultural, são demandas diferentes também, eu acredito, né? São muito diferentes. Eu falo assim, as meninas, hoje eu tenho 9 manicures, né? E cada uma mais diferente da outra, uma tem uma forma de pensar diferente da outra. Então, assim, a gente tem que tratar a pessoa de forma individual, ensinar a ela qual é a postura, como que ela deve fazer, se espelhar em outras pessoas, entendeu? Então, assim, eu falo que é um desafio diário, né? Meu senhor Mas amado. ainda mais com um monte de mulher, porque você sabe como que é, né? Mulher, é assim, elas são amigas, mas também existe a parte da disputa entre mulher com mulher, né? E eu acho que isso também... acaba atrapalhando muito no meio do trabalho, eu acredito. Sim, existe a parte da disputa, existe assim, ela tem mais cliente do que eu, porque tá na agenda dela e não tá na minha. E tudo isso você vai orientando, você vai mostrando, você vai todo dia tentando conciliar isso, né? Você tem que explicar, você tem que orientar. Olha, só que será que você não fez alguma coisa? Mas aquela cliente a semana passada estava na minha agenda, por que essa semana tá a agenda da fulana? Então vamos lá, vamos descobrir por quê. Então assim, será que você tratou ela como
queria? Será que você não foi invasiva em alguma pergunta? Ou será que você não foi quieta demais enquanto ela queria conversar? Porque lidar com o público é assim. É difícil. Difícil. Você tem que saber a cliente que gosta de conversar e a cliente que não gosta de conversar. Você tem que saber a cliente que gosta de falar da vida dela e a cliente que, se você vai perguntar, ela vai se sentir ofendida. Então, assim, não é fácil. Por isso que a gente tem que conversar. É fácil ficar mandando embora. Você tem que explicar, você tem que ensinar. Aí você vai lá e fala, olha, eu acredito que estou observando você, eu acredito que você precisa oferecer o café para sua cliente, conversar um pouquinho mais, ou fazer uma massagem no pé diferente. E, assim, prestar atenção na conversa que ela teve com você essa semana. Às vezes ela desabafou, disse que o filho não estava bem. A semana que vem, você lembrou de perguntar do filho dela? Isso mostra a diferença no atendimento. Né? Eu falo que assim, o Estúdio Carolina Stuck hoje, ele tem que ser diferente de outros lugares. Por quê? Dessa forma, você tem que dar atenção à sua cliente. Claro. Então, assim, não é só você fazer um bom serviço. Você tem que estar ali, você tem que cuidar da sua cliente, ela tem que se sentir diferenciada, ela tem que se sentir especial, para que ela continue ali. A experiência, desde a experiência até o serviço, né? Tudo, Exato. né? Desde que ela chega, como ela é atendida, como ela é recebida, até o final, Isso. que é o serviço final, e tá tudo certo. Às vezes a cliente vai falar assim, eu fui atendida por ela, mas eu não quero mais. Ah, mas por que você não quer? Não, a unha dela é maravilhosa, mas ela, nossa, parece que eu nem tô ali. Então, assim, você tem que saber. E lidar com pessoas é sorrir. complicado. É complicado, e eu sei que não é fácil. Então, assim, a gente faz reuniões, a gente conversa. Você tinha me perguntado de cursos. Hoje tem muitos cursos online, né? E eu gosto muito, né? Então, eu assisto muito, eu faço os cursos online. E eu fui aprendendo com os cursos, mais a parte administrativa do negócio. Mas a parte da vivência, só o dia a dia mesmo. Só o dia a A dia. saia justa, né? O A aprender saia a sair da justa, saia justa. Isso é exatamente. só realmente A passando. gente, no curso, a gente aprende como cobrar, como precificar, né? Mas, assim, como fazer uma reunião. Mas o dia a dia, o lidar com aquela cliente que elogiou, aquela cliente que reclamou, aquela manicure que brigou, porque elas brigam também entre elas, Claro, né? é o que a Amanda falou, é a convivência, né? É a convivência, a gente Se vive dentro mais... de casa, com pai e mãe, marido e mulher, mãe e filho, já existe o desgaste natural, e dentro de casa a gente tá, às vezes, sempre se pegando, brigando, enfim. Você imagina mulher com mulher trabalhando todos os dias. Não, E não tendo dá. essas diferenças, né? Mas, olha, eu vou te falar que eu considero o meu salão hoje muito bom. Porque as meninas, elas têm alguns desentendimentos, mas é muito raro, né? Todo mundo se gosta, todo mundo se dá bem e todo mundo acha que assim, é o que eu explico pra elas. Ninguém aqui precisa ser amiga de ninguém. Sim. Vocês precisam se respeitar. Exato. Assim, respeite a sua colega, respeite o espaço dela e ela respeite o seu. Não quer ser amiga, não vai convidar pra sua casa, não vai tomar uma cerveja, não tem problema nenhum. Mas aqui dentro vocês precisam se respeitar. Então, assim, tem os desentendimentos? Tem, mas eles são poucos perto do que eu já sei que existe por aí. Sim. É o que faz o seu espaço íntegro e com que todas as pessoas estão com você até hoje. Sim, é verdade. Então você imagina, porque assim, é muito rotativo. Você vai em outro salão, eu fiz a unha semana passada com uma. Na outra semana, ela já não tá mais, entendeu? Você tem que ficar se adaptando a outras pessoas fazerem o serviço. Eu recebi hoje na minha equipe tem muitas pessoas que saíram de outros salões, assim, escorraçados. Com um saco de lixo na mão, com as coisas em saco de lixo, chorando na beira da sarjeta. Então, assim, você vê que Aí eu sempre fiquei pensando, eu falei, gente, isso não vai dar certo. Não é assim que a gente lida com as pessoas e não é assim que eu vou ter um estabelecimento onde a gente goste de ficar, goste de trabalhar e evolua para isso. Então, isso também me tomou muito como exemplo. A história que cada profissional chegava no meu salão trazendo. Né? Então, eu brinco que o meu coração ele é muito grande. Às vezes, ele precisava ser um pouco menor. Ele é grande até demais. Ele é um pouco muito grande. Então, assim, tudo isso faz eu aprender, né? E a lidar de forma diferente. Agora, quais são as dificuldades as maiores dificuldades que você tem hoje dentro do salão? As maiores dificuldades que eu tenho ou hoje? a maior dificuldade que você tem? Olha, eu acho que é lidar com o público mesmo. Pra mim, a maior Não é nem com os dificuldade. funcionários, é que Não. são com as clientes mesmo, você diz. Porque com os funcionários, na verdade, eles são prestadores de serviço, né? E isso também não é fácil, porque o prestador de serviço, ele tem a agenda dele, ele faz a agenda dele, ele vai o dia que ele quer, ele abre a agenda conforme ele quer. Eles têm essa liberdade, o que também não é fácil. Mas a gente já se entendeu. Mas eu acho que lidar com o público é muito difícil.
Pra mim, assim, tem dias que eu fico chateada, tem dias que eu fico horrorizada, né? Faz Às parte. vezes eu falo assim, as pessoas, infelizmente, elas são muito agressivas, elas se acham muito superior a outras, principalmente nesse meu ramo, né? E eu defendo muito a minha equipe. Então, assim, às vezes tem cliente, eu já peguei cliente de no meio falar do salão, enquanto a manicure fala assim, você quer esmaltar de qual cor? Eu não vou esmaltar essa coisa, porcaria que você fez. Ficou horrível, não quero. Peraí. Não precisa falar dessa forma. Então, assim, você não gostou? Chama, explica. Olha, não gostei, não ficou bom. Aí a manicure levanta, sai chorando. Eu acho que é assim, é muito triste, uma coisa né? constrangedora, né? É triste. É triste, é a forma de falar, né? A pessoa esquece que é outro ser humano que tá ali, independente do que aconteceu. Então, assim, eu acho que isso é a parte mais complicada. E eu defendo muito dentro do que se for pra defender, eu vou defender. Porque eu não gosto que ninguém maltrate ninguém ali dentro. Sim. E isso existe muito dentro do salão. Então, assim, a manicure chega, oi, Ana, eu sou a Carol e vou te atender. Bom dia. Bom dia só se for pra você. Acontece. Tem. Acredito. Acontece, aí você percebe que a manicure enche o olhinho de lágrima. Então, assim, não gosto. Então, você tem que ir lá chamar. Você pode vir aqui um minutinho? Aí a manicure vem falar, ó, respira, toma uma água, finge que não ouviu, faz o seu melhor, né? E aí, assim, eu tenho que estar lá o tempo inteiro para estar orientando dessa forma. Mas para mim, acho que a parte mais difícil é lidar com o público. É porque não tá dentro do que você pode mudar, né? Assim, não tem sai fora do que ela mesmo pode fazer também, né? E também porque as pessoas não entendem que, assim, foi o que a gente falou, são seres humanos. Tem dia que as meninas também não estão bem. Sim. Elas têm muitos problemas, elas têm muitos filhos, elas passam por algumas necessidades. Então, tem dia que elas também não estão bem. Sim. E aí, lá na recepção também, às vezes eu estou na recepção, eu aprendi muito na recepção, porque logo que eu abri o salão, muitas pessoas falam, Carol, você tá sempre com a cara fechada. Não é que eu tô com a cara fechada, eu estou concentrada. Aí eu tô concentrada, aí depois eu fui aprendendo, gente, eu não posso ficar concentrada Eu tô na rindo, recepção. gente, porque quando eu conheci ela, eu fui uma que pensei a mesma coisa. Nossa, ela é estranha, né? Ela tá sempre com a cara... Brava, né? Ela demora a responder, né? Não sei, acho que ela não gosta muito da minha pessoa. Não é nada disso, gente. É isso mesmo. A gente pensa muito bobeira, né? Eu ficava concentrada, às vezes eu não prestava atenção. E aí eu fui aprendendo. Falei, gente, eu não posso. Se eu quero ficar na recepção, eu tenho que estar lá. Eu tenho que sorrir. Eu tenho que estar prestando atenção. Pra eu ficar concentrada, eu vou lá pro meu escritório e faço lá no meu escritório. Não dava pra eu tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você lida com o público, você tem que ter uma máscara, né? Tem que ter. Você tem que estar bem todos os dias, né? Mesmo. Porque a pessoa não imagina se o seu carro quebrou, se o seu filho tá doente, se a sua empregada não apareceu, né? É difícil, né? Mas... E justamente essa questão agora dos filhos e tudo mais. Como é pra você conciliar essa vida de empresária, maternidade, saúde, se manter bonitona assim? Pois é. Porque, eu vou te falar, a maioria das mulheres, elas fazem isso hoje. Tripla jornada. Como você dá conta? A palavra de R$1 milhão, a frase de R$1 milhão. Às vezes nem eu sei, viu? Às vezes eu penso no final do dia, eu falo, gente, quanta coisa. Então, na verdade, como as crianças são gêmeos, né? Eu sempre tive uma rotina. E eu sou rotina... Imagina, gêmeos não é fácil, não. Eu sou rotina até hoje. A gente tem uma e sofre. Até hoje, eu acho que a minha vida funciona à base da rotina. Tanto que qualquer coisa que sai da rotina, eu fico totalmente perdida. Então, assim, eu acordo muito cedo. Por quê? Primeiro na rotina, a Catarina e o Vicente estudam de manhã, então eu deixo eles na escola e vou pro salão e fico trabalhando até o horário deles saírem, porque mesmo com o salão, mesmo na forma de empreender, a maternidade sempre foi a minha prioridade, tá? Eu sempre quis ser mãe e sempre quis ser mãe de verdade. Eu sempre quis poder aproveitar. E eu tive essa oportunidade, que é o que eu falo. Não são todas as mães que têm essa oportunidade. E eu tive, né? Então, eu tive a oportunidade de poder acompanhar os meus filhos e acompanho eles até hoje. Eu levo e busco, eu estudo para prova, eu faço a lição de casa, eu levo na catequese, eu busco na catequese, eu levo no balé, eu busco no balé. Eu sempre fiz isso e sempre com oportunidades, claro, porque eu sei que hoje eu tenho uma rede de apoio muito grande para isso. Então, baseado na minha rotina. Então, tudo dentro do horário, tudo dentro certinho, eu dou conta de tudo.
perco a paciência, claro. Às vezes eu tô irritada, às vezes eu tô nervosa. Ó, se você falasse aqui que fosse tudo perfeito e não perdesse a paciência, já ia estranhar. Já tava Não. aqui, já Não existe. triste já. A Existe. mulher toda mulher falar pra mim que não existe, ela tá mentindo. Não, gente, não tem como, é muito cansativo. Então, por exemplo, eles são crianças completamente diferentes, horários completamente diferentes. Então, assim, eu me adapto nos horários e eles vão se adaptando à minha rotina. E se a rotina funciona, dá certo. Eu acordo muito cedo, né? Por quê? Porque é o único momento que eu entendi. Eu comecei a entender que eu precisava cuidar de mim na pandemia. Então, assim, todo mundo enfiado dentro de casa, aquela loucura. Eu sentia muita dor nas costas, desde que a Catarina e o Vicente nasceram, muito colo, um de cada lado. Às vezes eles dormiam no carro, tinha que segurar os dois e ainda chamar o elevador com o cotovelo, aquela coisa de louco, né? E aí eu percebi que eu precisava cuidar de mim. Falei, gente, eu preciso cuidar de mim. Eu vou ficar velha, a gente tá envelhecendo, e eu preciso cuidar de mim. Nunca foi pensando no lado da estética. Só, porque a gente pensa, não tem como não pensar. Né? Nunca foi só no lado da É um estética. conjunto, né? Mas na saúde. Então, eu acordo muito cedo, porque eu descobri que pra eu cuidar de mim, só encaixaria isso enquanto a Catarina e o Vicente estão dormindo. Porque senão eu penso, não, eu não vou descer pra academia, eu não vou fazer uma atividade e largar eles em casa. Por quê? Porque se eu trabalho e eles estão na escola, como que eu vou fazer uma academia e largar eles em casa se eu podia estar com eles? Então, a única forma que eu encontrei foi antes deles acordarem. Então, assim, 5 horas da manhã eu tô acordada pra fazer a lancheira, pra preparar o café. 5:30 da manhã eu tô na academia. Ai, nossa, você é dedicada. Não, gente, eu não suporto. É muito difícil, não é fácil. Eu demorei pra ter essa rotina. E aí eu subo e cuido das crianças. Já me troco, eu tenho uma vizinha que ela até falou pra mim, Carol do céu, como eu te encontrei de manhã, indo pra academia, agora eu te encontro, você já tá maquiada, gente. Já tá indo trabalhar. Porque é a rotina. Então, eu já chego, quando eu desço pra academia, eu já deixo o Vicente só toma chá e a Catarina só toma leite. Eu já deixo no micro-ondas com digitado 40 segundos. Porque a hora que eu chego, eu viro o fogão porque eles também comem ovo todo dia de manhã. Tem que fazer. Aí, além da lancheira, ainda você tem que fazer o ovo mexido das crianças. Exatamente, o ovo entendeu? mexido. Então, já viro o fogão, já clico no micro-ondas. E enquanto isso vai fazendo, eu já chamo a Catarina, porque ela precisa de 20 minutos a mais pra fazer um penteado. Então, eu tenho que chamar ela antes. Ela é mulher, né, gente? Vamos dar Aí um eu já desconto. amo ela antes. Vaidosa. E Dá aí, desconto. enquanto eles estão tomando café, eu já tô tomando banho. E depois a gente já desce todo mundo pronto pra escola. Eles vão pra escola. Cronometrado. Tanto que assim, eu encontro minha vizinha 7h05 todo dia no elevador. Outro dia eu não encontro ela, você se atrasou, né? Eu me atrasei. Até ela já sabe Até os horários, a gente né? já sabe a rotina. Então, assim, eu acho que a rotina é a coisa mais fácil de fazer. Eu tenho todos os dias da minha semana certinho no que eu vou fazer. Então, terça-feira é dia de catequese, eu busco, eu dou almoço, eu levo, eu volto, a gente estuda pra prova, eles têm aula de inglês e assim, é tudo certinho. 8:30 da noite é a hora da leitura do livro, 9 horas, Catarina e Vicente estão dormindo. E eles dormem muito cedo também, desde sempre. Por quê? Porque é o horário que eu já cansei. Pô, se sua bateria não tivesse acabado, eu ia falar pra você bem, emprestar um pouco pra mim. Eu já cansei. Então, assim, pra não virar... Aqui, ufa. Ai, perdi a paciência. A gente começa a perder muita paciência no final do dia. Você já tá esgotado. Porque no meio tempo que eu estou com a Catarina e o Vicente no período da tarde, eu ainda estou com o salão pelo celular. Né? O pessoal brinca que eu sou a louca das câmeras. Então, assim, eu vejo, eu acompanho tudo. Então, eu não tô só com a Catarina e o Vicente. Eu também tô com o salão pelo celular. Eu falo com o fornecedor, eu faço as coisas pelo celular. É seu home office aí, É o meu home office. Então, tem que ser assim. Quando dá 8:30, 9 horas, eu tô exausta. E aí, entra o meu segundo tempo do meu momento. Então, assim, eu falo pra eles, é hora de dormir porque é a hora do meu momento. Eu tomo meu banho, eu vou comer em paz, tranquilamente, sem ninguém me chamando, e vou assistir minha série. Então, assim, 10 horas da noite, todo mundo dormindo. Então, se eu consigo... E tem que ter o tempo pro marido nesse tempo, senão você fica com o filho e perde o marido. O marido não entrou ainda, né? Você vê como é que... Gente, você vê como é que é a fácil. rotina e a vida de uma mulher? Vocês têm que...
A mulher tem que ser valorizada, é simples, é sobre isso. Ainda tem meu marido. É sobre isso. E olha, eu vou te falar que eu até brinco, né? Quarto filho, porque eu tenho uma cachorra, né? Tem o salão, tem a cachorra, tem o marido e tem tudo isso. Mas o marido é um filho também, dependendo do momento na nossa vida. É um filho também. Às vezes dá mais trabalho que o filho. Detalhe. Deixa esse detalhe pra depois. Agora, você falou lá atrás sobre pandemia. Como foi a pandemia pra você com o salão? Como foi administrar a pandemia e o salão fechado? Foi muito difícil. Muito, porque eu tinha acabado de abrir. Nossa. Né? Eu inaugurei em março de 2019. Um ano você tinha praticamente salão, então. E eu fechei dia 21 de março Nossa. de 2020. E literalmente eu fechei. Porque assim, não tinha como nem... muita gente trabalhou escondido, né? Não vou mentir que eu não tentei. Tentei, né? Faz parte. Mas não dava, porque eram muitas denúncias, né? E mesmo assim diminui completamente o movimento. E aí o que a gente fez? É aí que eu falo que eu tinha uma equipe, né? As minhas manicures atendiam a domicílio. Então, elas iam para o salão, esterilizavam o material, pegavam todo o material delas e faziam a semana delas a domicílio. As clientes que se sentiam seguras continuavam recebendo as pessoas em casa e as manicures continuavam pagando minha porcentagem para me ajudar a pagar as contas do salão. A mesma coisa com o cabeleireiro. O cabeleireiro era um pouco mais difícil. Então, assim, não tem como você fazer mecha fora de casa. Então, era focado em hidratação e escova e o máximo uma raiz, né? Uma coloração de raiz que também não é fácil. E eles também continuaram me ajudando para fazer essa parte de pagamento. Não foi fácil, porque o dono da onde eu aluguei não negociou, né, o aluguel, ele não queria negociar, então eu não tinha de onde tirar, era todos os custos muito altos, e aí entra meu marido novamente. Aí entra o meu marido novamente, e eu brinco que o escritório que ajudou o Estúdio Carolina Stuck na pandemia. E aí a gente foi mantido dessa forma, e assim que eu pude abrir, a gente retornou. Mas foi muito difícil. Aí renegociando o fornecedor e assim por diante, com uma equipe muito boa que esteve ao meu lado, a gente conseguiu passar por essa. A velha história da união faz a força, né? Com Porque certeza. muitos salões, infelizmente, não aguentaram, né? Não, porque Tiveram não essa dá, equipe né? que você tá falando. Os custos são muito altos, dependendo de onde você tá, muita gente ainda não cobrou aluguel, muita gente, mas não foi o meu caso. E outra, as contas continuam chegando, então assim, os fornecedores negociaram, mas assim, você tem água, você tem luz, você tem o aluguel, você tem as pessoas que são registradas, eu tenho pessoas registradas, então assim, a gente tem um custo que move que não tem jeito, né? E eu tinha muita preocupação com a minha equipe, porque uma coisa era eu preocupada com essas contas, mas eu estava numa pandemia, querendo ou não, assessorada, né? Eu tinha uma assessoria dentro da minha casa. E eles, né? E eles com criança pequena, São várias precisam famílias daquele ali, né? dinheiro. São muitas famílias dependendo, né? Hoje são 22 pessoas lá dentro. 22 famílias, eu falo, são 22 famílias que dependem do Estúdio Carolina Stuck. Pois é. Então, é uma coisa que, assim, precisa ser muito bem administrada, muito bem pensada para seguir em frente. Então, foi bem complicado. Pois é. E agora, a gente também falou que a gente não é nada sem ninguém ao nosso lado. Certo? Agora, o que você tem para falar sobre a parte de amizade? Como assim? Por exemplo, amigos te apoiaram? Amigos estão do seu lado? Hoje em dia, o que a gente pode falar sobre amizade? Eu acho que assim, é muito complicada essa parte de negócio, né? Porque quando você abre um estabelecimento, primeira pessoa que você pensa é na família e nos amigos. Então, você acha assim, você vai vender um pastel, todo mundo vai comprar pastel de você. Então, pra mim não foi diferente. Então, eu achei que eu fosse abrir um salão e todo mundo ia fazer a unha comigo. Toda a minha família, todos os meus amigos. E não foi nada disso, né? Então, isso no começo foi uma decepção muito grande pra mim. Eu sofri mesmo, né? Eu falo que eu sou muito intensa nos meus sentimentos. Mas eu melhorei muito, eu cresci muito, evolui muito por conta disso. Porque eu colocava a expectativa naquilo, na família, nas pessoas, e não é assim. Então, assim,
tenho muitas pessoas que estiveram ao meu lado, muitas pessoas que estão ao meu lado, e eu brinco que eu tenho uma amiga que ela tem um estabelecimento comercial que do lado tem ela é no shopping e lá mesmo ela tem um lugar para fazer unha, e não é nem perto do meu salão, né? E mesmo assim ela vai no meu salão. Aí você fala, gente, ela podia muito bem. Qualquer outro E lugar. quando ela não vai, ela me explica. Então, assim, ela, se Carol, justifica ainda. Então, assim, no começo eu sofri muito com isso. Hoje, eu tenho uma outra amiga que conversa muito comigo, ela fala, não espere nada das pessoas, as coisas não funcionam assim. E eu venho trabalhando isso dentro de mim, Então, hoje, pra mim, tá um pouco mais tranquilo lidar com isso. Mas no começo não é fácil. Eu até falei pra uma outra amiga, eu falei assim, olha, você vai abrir? Abre, mas assim, não abra pensando que o seu principal público vai ser sua família, os seus amigos, porque não é assim. Vai ser um ou outro que vão seguir isso. Eu tenho familiar que demorou quase 1 ano para conhecer meu salão. Pra Né? você ver, E né? eu tenho familiar que eu nunca imaginei que Que fosse. estaria ali e foi me prestigiar. Uhum. Tanto que eu É falo, isso mesmo. gente, como assim? Nossa, eu não depositei nada de esperança que essa pessoa estivesse me prestigiando e ela está lá. E eu vou te falar que isso é válido para todos os setores. Eu acho que pra tudo. É. Eu acho que pra grande maioria das coisas. Então, assim, isso foi bem frustrante no começo. Porque E hoje às vezes já eu falo, evolui. eu falo bastante isso por trás, né? A Ana sabe, vocês sabem. O próprio negócio, quando a gente começa. Eu tô falando de vários setores, porque, um exemplo, vamos dar exemplo agora? O próprio podcast aqui. Uma coisa básica. Ninguém precisa pôr dinheiro aqui pra assistir. Sim. Ninguém precisa pôr dinheiro pra seguir ou pra fazer um comentário. Você acha que os amigos e os familiares curtem, comentam, compartilham, prestigiam assistindo todos os episódios? Não. Não fazem. Eu espero, às vezes você tem expectativa. Por mais que você trabalhe isso em você, acredito que ainda existe a expectativa. E não vai Sim. morrer nunca esse tipo de expectativa. A gente vai morrer tendo esse tipo de expectativa. É simples. Mas eu acho que ao mesmo tempo que você trabalha para não se decepcionar, não tem como. Vai existir a decepção. Porque você sempre espera. Mas não é o que acontece. Não E é assim, é triste falar, mas são amigos próximos e familiares que não fazem o esforço, né? No começo, assim, hoje eu mudei o salão, né? Já tem 1 ano e meio que a gente mudou de lugar. E algumas pessoas achavam longe, não dava pra ir, não tinha carro. Hoje eu mudei, tô mais perto e mesmo assim. Então, assim, a gente demora a entender daquela famoso ditado, cada um dá o que tem, né? A gente demora a entender isso, a aceitar, a compreender e a não misturar as coisas. A entender que é o limite daquela pessoa e pronto. É que assim, você, no caso, teria uma atitude diferente e você gostaria que a pessoa tivesse a mesma atitude, mas não funciona dessa forma. Então, assim, seu carro quebrou, não necessariamente você vai levar o seu carro na oficina do seu amigo, você vai levar no outro. Então, assim, acontece. Eu tenho algumas amigas que têm comércio, têm negócios, e eu faço questão de prestigiar, mas isso é uma coisa minha. Então, assim, faço botox? Faço, prefiro que seja na minha amiga. Sim. Então, assim, vou lá na minha amiga. Eu compro chocolate? Compro, eu prefiro que seja na minha amiga. Então, eu gosto de prestigiar, eu acho que é importante, porque empreender é muito difícil. Então, se você tem esse apoio das pessoas que estão vendo o seu sacrifício, como que funciona, isso te dá um conforto, né, maior. Então, para mim foi muito difícil, sim, no começo. E eu acho que falta um pouco das pessoas terem essa noção do que você acabou de falar. O que é ser um empreendedor no nosso país? Não é fácil. É difícil. Né? Em termos, em tudo, na verdade, o que a gente está falando, né? Questão familiar, administração de tempo, Sim. a questão financeira, a questão de impostos. Então, não é fácil. Não. Tem gente que eu acho muito engraçado. Lá no salão, as pessoas às vezes vão questionar um valor ou um preço, ou então, assim, a famosa caixinha. Tem gente que eu falo assim pra mim, ai, Carol, mas eu quero dar a caixinha pra manicure no crédito em 2 vezes. Não, gente, não dá. Mas não é porque eu sou ruim.
Não dá no crédito, não dá no débito. Eu vou te explicar por quê. Porque quando o dinheiro cai na minha conta, eu tenho um valor certo para pagar de impostos. Então, assim, eu acho muito legal da caixinha. E elas precisam muito dar diretamente para elas, né? Porque aí não mistura o pagamento, não mistura os impostos que eu tenho que pagar, as A taxa taxas da maquininha. E às vezes as pessoas criticam muito isso. Mas por quê? Porque elas não entendem o lado de empreender, como é que funciona. O que vem por trás dos R$ 10. Né? Não são os R$ 10, é o que vem por trás. Eu prefiro que a manicure ganhe os R$ 10 limpo do que eu tenho todos os descontos que vem em cima de uns R$ 10. Né? Então, assim, empreender é muito difícil mesmo, porque até a pessoa entender como funciona, ela te critica, né? Você é alvo de críticas e elas te rotulam, né? Então, assim, ela faz isso porque não é ela que precisa dos R$ 10. Ela faz isso. Por que ela vai descontar R$ 2 de taxa? Gente, são 22 pessoas trabalhando. Uma coisa é fazer isso para uma pessoa, outra coisa é 22 pessoas recebendo caixinha de R$ 10 na minha conta. Entendeu? Não dá, não funciona. Não é que você é maldosa, né? Não é que eu sou maldosa, é que não funciona. E se a regra vale para um, ela tem que valer para todo mundo, Com né? certeza. É o que você falou, são regras. Com regras. Qual seria o conselho, então, para uma pessoa que está nesse momento nos escutando e quer começar a empreender? Essa risada foi a melhor. Eu até já sei, já entendi. É que, de fato, a gente tá falando, é difícil empreender em ambos os sentidos, em todos, na verdade. Em todos os sentidos, é difícil empreendedorismo, é difícil empreender no Brasil, devido a todas as dificuldades que nós temos na parte política, em tudo. Jurídica, tudo. Acho que isso já começa por aí. Sim. Depois tem a parte de que você tem que investir, que também é uma parte difícil. Sim. E aí o retorno, às vezes, nem sempre é um retorno breve, É. né? É difícil montar a equipe, difícil manter a equipe, difícil lidar com o público. Então, assim, é difícil tudo. Eu acho que as pessoas vão pensar muito bem antes, por inúmeros motivos, né? Eu acho que empreender é muito legal, é muito gostoso. Eu aprendi muito, eu evoluí muito como pessoa, né? Só que eu acho que tem que ser tudo muito bem pensado, porque você vê empresas assim, nossa, acabou de abrir, já fechou. Então, assim, você precisa ter um planejamento para isso. Então, assim, mulheres, no caso, que são mães, elas precisam entender como vai ser a rede de apoio, porque não adianta você querer empreender e não trabalhar. Né? Você tem que empreender, mas você tem que trabalhar. Não é simplesmente, eu vou montar um salão, vou pôr uma secretária e não vou aparecer, Deixar vou aparecer na mão dos uma outros, vez. né? Não funciona. Você tem que estar ali, você tem que orientar, você tem que fazer crescer. Então, você precisa estar ali. Né? Então, eu acho assim, tem que ser muito bem pensado de que forma você vai fazer, o tempo que você vai disponibilizar para isso. Mas eu acho que hoje muitas pessoas têm focado em empreender, né? Eu acho legal, até mesmo que tem muitas coisas que não estão só... muita coisa online hoje em dia, que é muito legal, eu acho muito importante. Mas eu acho que as pessoas precisam só fazer um projeto, um planejamento para que isso realmente dê certo. Né? Então, se você faz um bom planejamento, eu acho que a chance de dar certo é muito grande. Foi o que você falou. A gente demora para ter retorno. Assim, você abre um negócio hoje, de 2 a 3 anos para você obter um retorno financeiro. Como que vai ser durante esses 2 a 3 anos? No meu caso, foi o que eu falei, eu tive uma rede de apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio. Você pegou uma pandemia ainda no meio, né? Isso, eu peguei uma pandemia. Então, assim, eu fiquei 2 anos fechadas. Então, eu tinha uma rede de apoio. Você vai ter uma rede de apoio? Então, nesses 2 anos, você vai trabalhar todos os dias sem ganhar. É normal, é assim que funciona. E é assim que você vai crescer. Mas você tem que estar muito bem focada para isso, né? Então, eu acho muito legal, eu acho muito importante. Tem todas as dificuldades, mas eu acho que as pessoas crescem, amadurecem e eu acho que vale a pena sim. Vai crescer tomando porrada, mas vai crescer. Mas é isso que faz a pessoa evoluir. Né? Isso que a pessoa faz. Ou a pessoa evolui, a pessoa pira de vez, né? Pira de vez. Ou pira de vez, ou tem a evolução dela, né? Eu acho realmente aquilo que eu falei. É difícil em todos os sentidos que eu citei. Mas também, eu acho importante, se a pessoa quer muito, e é legal. Não é uma coisa ruim. Não, é muito Não legal. Não é. É muito legal. E quando vem o retorno, aí sim é legal. Aí é prazeroso você também. Gosta, né? Sim, Tá tem que fazer o que satisfeito gosta. com o que você faz. E você sabe que eu acho que essa geração
que vêm vindo agora, eles são muito focados nisso, né? Em fazer o que gosta. Isso, né? justamente. Você pega a nossa geração dos nossos faz pais. o que era preciso a gente fazer, fazia né? o que era preciso. Hoje em dia, as gerações, elas querem fazer o que elas gostam. Então, assim, eu acho isso muito legal. Você vê muitos jovens empreendendo hoje, e eu acho isso muito importante. Cria responsabilidade, né? Eu acho isso muito legal. Pensando nessa rede de apoio focado, assim, nas mulheres, né? Porque a gente precisa mesmo. Quem é mãe precisa de ter todo um suporte, né? No seu caso, por exemplo, você trabalha igual uma doida, né? E precisa de um suporte. Sim, você tem um sim. suporte parecido com o meu. Então, assim, porque senão não flui. Porque senão senão não vai. anda, né? Como Então, que faria, né? como que a gente faria? Você tem que Não teria escolher? como. Não tem Teria que como, fazer né? outras escolhas. Exato. Eu acho que isso talvez é o que difere o homem empreender e a mulher empreender. A mulher com filho, eu digo assim, porque a mulher solteira, ela não difere. Mas eu acho que a mulher casada e com filho é o que difere. É que Se ela se tem um espera, apoio. né? A sociedade espera da mulher que ela dê conta de tudo. Espera. Parece isso. A sociedade não me parece que ela cobra do homem na mesma intensidade, digamos assim, que a mulher. Então, você se espera que você trabalhe bem, seja boa mãe, né? E que você seja uma boa esposa, seja uma boa... Assim, boa em tudo, teoricamente, Boa em né? tudo. Tipo assim, já que você quer empreender, então que você faça o seu serviço bem pra também fazer empreendedorismo. Eu brinco muito com isso. Eu falo que engraçado, né? As mulheres queriam trabalhar fora e lutavam muito por isso. E agora a gente trabalha dentro, fora e em todos Pois os é, né? A mulher lugares. lutou tanto que trabalha O tudo. problema é a cobrança que vem em volta disso, né? Porque é difícil a gente entender que olha, eu não dei conta, hoje eu não dei conta, hoje não foi bom, hoje eu perdi a paciência. Perfeito. E assim, mas a gente não se permite. Você se cobra muito? Muito. Eu me cobro muito. E assim, é isso que eu falo. Se sai da minha rotina ou eu não atinjo o que eu queria, eu fico completamente desnorteada. Eu me cobro muito. Principalmente em relação a Catarina e o Vicente. Então, assim, eu me cobro bastante mesmo. Não... Porque a gente sempre quer, além de tudo, ainda ser a melhor mãe do mundo, né? Eu quero ser a melhor. Não, e assim, de fato, a gente não consegue. Não, e aí a gente não pensa, consegue. nossa, eu errei, E nossa, não é como errado que isso. é? Não é errado isso. Não é. Então, mas é difícil a gente entender, né? É, A gente a gente demora aceitar, um pouco né? pra É. entender. Eu não dei conta e não tem problema, Tá tudo bem. né? E tá tudo bem. É complicado. Não é isso. errado, porque eu acho que tudo que a gente faça, mesmo acertando e errando, a gente não deixa de ser mãe. E a mãe não tem que ser perfeita. Até mesmo né? porque a Não gente tem. vai errar muito, né? Mas a gente vai errar querendo acertar. Né? Eu vi um Nenhuma outro mãe erra de propósito. Exato, não é de proposital. Não. Tem umas que é de proposital, tem umas que é uma louca das ideias aí. Mas... não tem? Tem a mãe que mata, que bate no filho, isso aí é louca das ideias. É. Tem. Mas a gente não faz isso propositalmente. As Não. normais não fazem isso. Não. É isso, Me perguntaram outro dia, como é que você dá conta? Eu falei, quem disse que eu dou? Então, É mais ou menos isso. Quem disse que eu dou conta? é isso. Não dou conta. Tem eu alguma coisa lembro- que não vai sair como eu gostaria. é igual o dia que eu pedi pra eles esquentarem o leite sozinhos. Eu tava tão cansada, mas tão cansada. Faz o ovo aí, pelo amor de Deus. falei Esquenta assim, o leite aí. Eu não E faz vou. a janta de preferência e venha me servir. Porque eu tô... Falei, eu não vou. Aí eles, mamãe, eu falei assim, então, vocês já sabem fazer isso sozinho. A mamãe tá muito cansada, hoje eu preciso ficar aqui. Eu não estava bem aquele dia e preferi ficar aqui. Aí eles voltam, mamãe, acho que deu certo. Ah. E aí você fala, nossa, às vezes precisa acontecer alguma coisa até pra você deixar eles crescerem, né? Eu ia te falar isso. Você acha que foi errado você fazer Não, isso? foi muito legal. Eu acho que já passou da hora da gente fazer isso. Passou da hora, ó. Essa semana... Porque outro dia, ó, a Júlia em casa. Mãe, tô com Olha isso, era tarde, gente, era uma tarde. Realmente, eu não tava me sentindo bem, eu tava com mal-estar, é diferente, não é nem cansaço, era mal-estar. Ela virou e falou assim, tô com fome, quero comer alguma coisa. Eu falei, Júlia, vê o que você quer comer, se vira. Ela, não, mas você tem que fazer pra mim. Aí eu virei e falei, não, eu não tenho que fazer nada. Vai lá, tem bisnaguinha, tem manteiga, tem requeijão, tem frios, vai lá e faz um lanche. Isso. Porque ela já tá na idade de começar a fazer, ela tem que fazer. E você vê, se eu não fizer, ela passa fome? É. Então, até que ponto que a gente tá sendo certa em proteger demais os filhos ou poupar eles isso, né? É porque eu acho que entra a nossa cobrança, né? A gente se cobra muito, que é o que a gente tava falando. Entra a cobrança das outras pessoas. Então, assim, o que os outros vão pensar? O que os outros vão achar? Que é o que menos a gente tem que pensar hoje. Que é o que a gente menos tem que pensar. Então, por exemplo, esse final de semana, o Vicente foi competir e ele ia competir 6 horas da manhã.
E a Catarina ia dançar, ia ensaiar 1h da tarde. E a competição do Vicente é o dia inteiro. Então, eu falei pra ela, falei, filha, hoje vai ser a primeira vez que você vai ficar sozinha até as 8 da manhã. Então, era das 6, a hora que eu ia sair até as 8. Às 8 horas, a Silvana chega. Então, assim, longe de fogão, longe da mamãe tá confiando em você. É a primeira vez, você já é uma mocinha. E eu fui. E deu super certo. Eu ia falar isso, Ela deu certo pra acordou. você. A gente é que tem problema Sim, de deixar eles, mas eles medo. conseguem. Eu tô falando isso porque eu, na idade da minha filha, fazia um monte de coisa. eu fazia um monte de coisa. Minha mãe trabalhava fora. É. A minha mãe trabalhava fora. Meu pai trabalhava fora. Eu não tinha ninguém. Eu tenho mais 2 irmãos, que às vezes eu tinha um irmão mais velho junto, mas assim, a gente estudava em horários diferentes, então ficava um período sim sozinha. E não tinha problema nenhum. Tô viva, não morri. É isso, a gente tem que pensar assim. Não, e deu certo. E aí, quando ela acordou, ela ligou o celular dela. Mamãe, acordei. Depois, mamãe, a tia já chegou. Mamãe, eu tava com fome, eu esquentei o meu leite no micro-ondas, porque eu falei que o micro-ondas ela podia usar. E assim, e deu super certo. E ela adorou, se sentiu assim, toda A poderosa. gente acaba Isso é subestimando ótimo. um pouco ele. Foi Quando bem eles começam a legal. se sentir mais independentes e eles conseguem. Isso é ótimo, porque eles vão deslanchando também de uma forma. Não, nossa, eu falo que foi muito difícil no começo, mas agora eu tô numa fase, filha, maravilhosa. Catarina e o Vicente são super independentes Eles estão com agora. 9. Agora você pode começar de 9. novo. Eles são com Agora você não. pode começar de novo. Tá a Ana aqui, ó. Pode fazer um pré-natal maravilhoso pra você. Obrigada, não. A cara dela. Não, obrigada, não. Carol, deixa eu contar. Não, peraí, Opa, que eu quero fazer mais uma pergunta. Ah, Eu quero a deixa que eu deixei aqui, ah. que era falar assim, você vai começar de novo? Porque eu quero que você comenta sobre, você teve um problema na gestação ou pós-gestação que te deixou com alguns problemas auditivos. E eu queria que você comentasse isso, porque isso não é falado. Pessoas não sabem disso, não conhecem esse tipo de coisa. E eu acho legal deixar isso aqui para mulheres que já passaram por isso ou que podem vir a passar. Né? Até onde eu sei, são mulheres claras, dos olhos claros, como você. Isso, é isso mesmo. Na verdade, eu também não sabia disso. Eu nasci com esse problema, né? E eu não sei explicar os termos técnicos, né? Mas é, por exemplo, assim, a gente tem um ossinho dentro do ouvido e é como se esse ossinho sofresse uma osteoporose. Então, com o passar do tempo, ele vai sofrendo uma osteoporose e a audição vai perdendo. Eu nasci com essa doença, que dá em mulheres claras, de olhos claros. Porém, ela só se desenvolve por um desequilíbrio hormonal. Por isso que a maioria das mulheres, ela se desenvolve na gestação. Mas até então eu não sabia. Quando a Catarina e o Vicente fizeram 6 meses, a minha mãe já estava percebendo, nossa, a televisão tá muito alta, e essas coisas que a minha mãe começou a falar. E aí eu procurei um otorrino. Fui procurar um otorrino, o primeiro otorrino pediu o exame e falou pra mim, olha, você tem uma perda auditiva muito grande. Eu falei, não, mas eu nunca tive. Eu tenho 30 anos, eu sempre, até 6 meses atrás, a minha vida era normal. Por quê? Eu não sei. Eu falei, não pode ser. Eu com 30 anos ter uma perda auditiva e a pessoa não sabe por quê. E aí fui procurando médicos. E eu não aceitava. Não aceitava. Só que isso foi ficando cada vez mais complicado. Aí chegou um momento que o meu marido falou, Carol, não tá dando. Porque a gente conversa, você não responde. Ou eu saía com as pessoas e eu tava passando a viver no meu mundo. Né? Porque eu não ouvia, então eu não respondia, então eu não participava das conversas. E eu tava vivendo um mundo meu. E aí eu falei assim, nossa... E uma vez, a gente teve 2 episódios muito sérios que fez eu aceitar a doença. Então, um deles, o meu marido viaja muito a trabalho, ele estava viajando, eu estava com o Vicente e a Catarina sozinha em casa, e dentro da rotina deles, naquela época, eles dormiam muito cedo, eles dormiam 7h30, e eu tinha posto eles para dormir, e eu dormi. E eu dormi e apaguei. Eu só sei que eu acordei, era quase umas 10 horas da noite, para ir ao banheiro e beber água, quando eu vi o hall de serviço, meu hall é individual, e o hall estava aceso. Eu abri o hall, tinha segurança, chaveiro, meu irmão. Por quê? Porque eles tinham, o meu marido estava tentando falar comigo, não conseguia, minha mãe não conseguia, eu não ouvi nem o celular, nem a campainha, olha o perigo.
e acordei do nada para beber água e achei todos eles no meu hall. Nesse dia, meu marido falou, Carol, não dá. A gente precisa ver o que a gente vai fazer. E aí, no salão, eu recebi um telefonema e a cliente precisava fazer a unha, só que ela tinha feito uma cirurgia auditiva e não podia ser no momento em que os secadores estivessem ligados. Então, eu agendei, ela foi. A hora que ela foi pagar, eu perguntei. E ela me deu o número do médico dela. Aí, eu fui no médico, que é o meu médico até hoje, o Dr. Andy. Cheguei lá, quando eu entrei, ele falou pra mim, eu já sei o que você tem. Caramba. Aí eu falei, nossa. Aí eu passei a aceitar as coisas de uma outra forma. Aí ele falou, olha, ele me explicou tudo o que acontece. Aí ele falou, você tem filhos? Eu falei, acabei de ter, as crianças são pequenas. Ele falou, então é isso. Aí ele me explicou. Aí ele falou, só que é o seguinte, o que perdeu não volta mais. Existe uma cirurgia que a gente pode pôr uma prótese, só que para isso a doença precisa estar estabilizada. Nesse tempo, você vai tomar uma medicação e você vai fazer uso de aparelho auditivo. Ah, filha. Nossa, foi a eu morte. Morri. Eu falei, não, eu não vou usar. Você tá louca? Como é que eu vou usar um aparelho auditivo? Coisa horrível, eu tenho 30 anos, vou usar um aparelho auditivo? E eu demorei pra aceitar. Aí eu o fui preconceito, né? Nossa, é muito. E eu sofri, eu chorava, eu não queria, eu só usava cabelo solto por conta disso. Então, assim, fora que a adaptação de um aparelho auditivo Não é fácil, não né? é fácil. É muito, porque assim, quando você deixa de ouvir, pequenos barulhos, quando você põe o aparelho, ficam incomoda. grandes demais. Uhum. Coisas de bater talher, coisas de bater copo, coisas que você não ouvia. Então, você tá conversando com uma pessoa, você tá vendo o barulho de um carro lá fora, coisa que eu não ouvia. Então, seu cérebro vai ficando totalmente enlouquecido, porque você passa a ouvir ventilador, você passa a ouvir o ar-condicionado, você passa a ouvir a respiração, você passa a ouvir a pessoa mastigando, e você fala, meu Deus, para de mastigar. Você fica assim, totalmente atordoada. Então, assim, eu demorei pra aceitar e demorei pra me adaptar com o aparelho. Aí você pensa, ai, meu marido vai me largar, ai, ninguém mais vai gostar de mim. Insegurança, né? Porque você se torna uma deficiente auditiva, né? E aí eu fui melhorando, você vai aprendendo, aí você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai sendo outra pessoa e você percebe, primeiro você percebe o quanto isso é insignificante, Sim. né? Depois você percebe e agradece a oportunidade de poder cuidar disso, De ter né? Porque como não é todo cuidar, mundo que né? tem. Então, assim, É verdade, ainda mais os aparelhos hoje são carérrimos. muito. Não é todo mundo que tem condições de comprar um aparelho bom ou de comprar qualquer tipo de aparelho Sim. e ainda ter que viver dessa forma, né? E você percebe que, assim, isso não vai mudar nada na sua vida, né? Isso não muda, as pessoas não vão deixar de gostar de você por causa disso. Jamais. As pessoas não vão... Então, assim, não tem problema. E hoje eu lido com isso super bem, com cabelo preso. Foi um problema muito grande no começo, quando eu não usava, porque como eu trabalho com público, algumas pessoas achavam exatamente que eu era brava. Então, assim, né? Tipo, por que ela Demora a não... Por que ela responder. demora a me responder, gente? Que ela eu me ignoro. ignora. Quando eu fiz o meu primeiro aparelho, ele parecia um fone. Então, muita gente ia conversar comigo e depois reclamava pra manicure. Nossa, ela conversa comigo usando um fone, que falta de educação. Não, era meu aparelho. Então, assim, hoje você olha pra mim, você não vê que eu estou de aparelho. O aparelho é totalmente invisível, né? Mas no começo, as pessoas, nossa, ela conversa comigo usando um fone. Hoje tem aparelhos mega modernos que Super. não dá E pra eu tinha ver. vergonha de falar. Ai, sabe, que hoje eu falo pra todo mundo. Às vezes, quando quebra um ou conta, eu falo assim, gente, ó, vamos conversar, mas presta atenção. Tô com o aparelho só. Repete. Repete. Mas eu acho isso muito legal, porque mostra a forma que você lida com isso. E a Sim. forma que você lida é natural. E É. tem que ser. Porque é uma coisa que, infelizmente, não tem como... assim, não tem como voltar. Você Não. tem que lidar com isso pro resto da sua vida. E você ficar escondendo, isso não é legal. Não. Então, assim, por que a gente levantou esse assunto? Para mulheres, enfim, pessoas, todo mundo, que tem esse tipo de problema, tratar como normal. Porque, assim, é o seu normal hoje. E você sabia que tem muita gente que não ouve? Sim. Com certeza. Dentro do meu mas não círculo de percebe, mas não amizade, percebe. família,
E as que percebem e não vão atrás. Você já pegou algum caso, Ana, assim, de grávida Não. que perdeu a audição devido à gravidez? Ela falou também, nunca tinha ouvido Não, falar. né? Então, ó, pra você ver como, É raro. como que e não é abordado esse assunto, né? Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido, eu nem sabia que podia existir esse tipo de coisa, até conhecer a Carol e saber da história O dela. meu obstetra também nunca tinha ouvido Aí. falar. Porque é que, assim, não é tão comum, né? Sim. De fato, não é uma coisa comum. Não, não é. Não é, são só 10%. Né? Eu fui premiada. E tanto que agora eu preciso acompanhar a Catarina, né? Porque é hereditário. Loira do olho claro Sim. também, né? Eu preciso acompanhar a Catarina, o desenvolvimento, tá sempre fazendo avaliação pra ver como é que tá progredindo isso, de que forma, né? Mas isso não é uma coisa que pode dar aleatoriamente, ou é somente com desequilíbrio na hormonal, normalmente. Então seria mais na gestação mesmo. É. Ou na parte agora. Mas de você sabe transição, que... né? Então. Pode ser. Mas você Né? sabe que a minha mãe diz que, desde pequenininha, eu sou muito sensível a barulho. E é engraçado que essa minha doença não faz eu falar alto. Muito pelo contrário. Faz eu falar baixo. Porque a minha própria voz me Te incomoda. E a minha mãe disse que quando eu era pequena, por exemplo, buzina, liquidificador, tudo me deixava muito nervosa. Eu ficava muito irritada, o barulho me incomodava muito. Balada, show, caixa de som alto. Até hoje isso me incomoda. Eu sou muito sensível ao som. Então, por exemplo, se liga um som alto, você vai perceber, quem me conhece sabe, ai, abaixa o som. Ai, abaixa o som. Por quê? Porque me incomoda mesmo. Eu sou muito sensível. Diferente de outras perdas auditivas, que a pessoa, quando tem uma perda auditiva, ela sai Sim, gritando, né? muito mais. Então, a minha, no caso, é diferente. É, pra você ver. Então é isso, gente. Não se sinta um ET. Não é isso, né? Não Aqui, ó, é. Carol tá aqui pra falar que E não nem é. dá pra ver. Olha ó, só. Ó, tranquilo. Dá pra vocês verem? Não dá. Jamais. E assim, só um fiozinho. é que até então, quando eu te conheci, você já tava com mais moderninho. Eu não Já. via. Então, assim, eu não sabia. É. Então, eu achava que você era brava mesmo. É simples. Eu achava, nossa, que metida, que Mas estranha. eu sou, viu? Mas eu também sou brava. Não, de fato. Tadinha, não, todo mundo tem o seu lado boazinha, bravo. gente. Eu também sou brava, Todo viu? mundo tem seu lado bravo. Eu tô aqui, vocês imaginam como que eu sou brava. É, bem mais que eu. Pois é, ganhei. Tá vendo? Pois é isso. Todo mundo tem o seu lado bravo. Tem, faz Todo mundo parte, tem, né? faz parte. Mas aqui eu achava que você era brava, metida, enjoada, mala. tudo misturado. Também sou. Tá bom. Tudo isso. Não. Não é, não. Agora eu posso falar que não é. Isso é uma mentira. Não. Isso é só uma impressão. Tudo bem que dizem que a primeira impressão aqui fica. Então, é Mas fogo, não, viu? não. Mas não é. Não é. Tá Não, bom. eu sou boazinha. É isso. Obrigada, Ela tem um coração grande, como ela disse, gente. Isso é Ela é um verdade. anjo, gente, né? Não, a Amanda tá bulinando a menina. Espera terminar aqui que vocês vão ver só. Eu juro que eu não tô. Ela é boazinha, tadinha. A gente quer agradecer você por ter tirado o Obrigada. seu tempo e vindo aqui dar essa entrevista aqui pra Imagina, gente. foi um prazer. Obrigada. Pra Muito bom, acho que nunca pensei em falar de mim. Tá É vendo? muito legal. É diferente, não é? É diferente, porque assim, eu nunca me senti nessa importância de falar de mim, né? Então, tanto que quando vocês me convidaram, eu falei, Amanda, mas eu vou falar o quê de mim? Quem sou eu? Eu virei pra ela e falei, fala de você. Simplesmente. É fácil? É fácil. assim, A coisa Carol, mais de fácil do mundo é você vida. falar você mesma. Ela falou, divida essa parte de maternidade, com empreender, Empreendedorismo. com esposa, com tudo isso, porque realmente não é fácil. Eu falei, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei pra ela, vamos falar também da minha perda auditiva, porque eu acho isso muito importante. Legal. Hoje é uma coisa que eu quero que as pessoas saibam, Legal. que as pessoas procurem, que as pessoas entendam. Imagina quantas né? pessoas que vão estar assistindo aqui e vão agora saber, conhecer. Sim, Porque, imagina, ninguém conhece, ninguém sabe. E hoje vira até motivo de brincadeira. Então, assim, entre amigos, entre família, a gente Sim. até brinca. Ixi, não fala não que ela não escuta. Ah. Sabe? Ou pode falar que ela não tá escutando. Mas vocês que pensam, viu, que esse aparelho moderno aí escuta até a alma. Aí o pessoal do salão brinca. Ixi, agora ela tá ouvindo tudo. Agora escuta até a alma, gente. Ah, mas fiquei muito feliz. Obrigada, viu? E prestigiar vocês também. Obrigada. Né? Que eu sempre fui muito a favor disso. Vocês sabem, sempre Sim. falei, sempre... Eu sempre ponto isso, Amanda, vai, eu acho que tem tudo pra dar certo, é importante pra vocês, eu acho que eu tô muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. É por isso que você faz parte disso, você tá aqui hoje. Obrigada, gente, obrigada mesmo, Carol. viu? Obrigada mesmo. Deixa o... Eu sei que todo mundo já viu, todo mundo já Mas- sabe, o Instagram do salão, porque eu falo. Mas fala de novo, deixa o seu
particular, eu sei que assim, é fechado, ela vai analisar quem ela quer, tá, gente? Não é qualquer um que entra assim, não, tá pensando o quê? Mas deixa, porque vai que surge interesse aí. Você analisa e aceita. Tá, vou pensar, tá? O do salão é Estúdio Carolina Stuck, né? E o meu é só Carolina Stuck, tá? Só para os Mas- íntimos. Só para avisar. para O os Stuck é com K, né? É com C. Com C. Stuck. Tudo com C. A Não, gente o deixa- Stuck. É. Então, Carolina com C e Stuck é CHI. STUCHI. Tá, joia. Então, é Estúdio Carolina Stuck com S mudo. E o meu é Carolina Stuck. Muito bom. Tá bom? Obrigada mais Imagina, uma vez, obrigada a vocês, Carol. viu? Muito Muito obrigada. obrigada. Quero agradecer a vocês também por dedicarem um tempinho aqui ao nosso programa, escutando a Carol, nos escutando, absorvendo conteúdo. É isso. coisas Isso a gente espera boas, que energias esse boas. assunto, que é o assunto que mais engloba a mulher, que não tem nada mais do que empreendedora, mãe, esposa, isso é o que a maioria hoje é. É isso Então, aí. espero que É a realidade da mulher de hoje. né? exato. E que a gente possa trazer mais mulheres como a Carol aqui pro nosso podcast para falar um pouco dela, da vida, de empreendedorismo, mãe, enfim, para vocês. É Mais isso. uma vez, obrigada. Obrigada. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.